Bom dia, né, para todos. A gente vai falar aqui inicialmente dos modelos, né, aplicados ao Excel, e aí a gente vai discutir algumas questões da lista dentro desse contexto. Então aqui já está tudo pronto, tá, gente? Eu já fiz os modelos aqui dentro do Excel com as resoluções, aí obviamente eu vou agora refazer todo o caminho com vocês, para vocês entenderem de fato o que foi feito aqui. Então vou até apagar esses resultados, todos que estão aqui, para a gente fazer juntos aqui agora, tá bom? Então, beleza. Vamos começar com o modelo binomial. Eu vou fazer 3 modelos, vocês podem ver pelas abas aqui embaixo, modelo binomial, modelo de Poisson e o modelo normal. Não vou fazer os uniformes, gente, porque o uniforme é muito simples, inclusive o Excel não tem nem função para fazer um modelo uniforme, porque ele é aquele modelo em que todo mundo tem a mesma probabilidade, então você só vai multiplicar a probabilidade pelo número de casos, não tem nenhum segredo no modelo uniforme, né? Mas se caso tiver alguma dúvida, a gente pode fazer ele na mão mesmo depois. Então, vamos lá. Começando pelo modelo binomial, se vocês lembrarem lá do modelo binomial, eu separei aqui o slide, deixa eu colocar na tela qual é o modelo binomial, só para vocês lembrarem. Aqui, ó. O modelo binomial é esse aí, né? É aquele modelo que tem as premissas lá de usar quando tem sucesso e fracasso, você quer determinar o número de sucessos, né, a probabilidade de certo número de sucessos. E esse modelo, se vocês olharem na fórmula dele, ele tem o que a gente chama de 2 parâmetros, ou seja, 2 informações que eu tenho que passar para o modelo. É o N e o P. Né? O N está aqui embaixo, né? É a quantidade de repetições, né, ou o tamanho da amostra. E o P é a probabilidade de sucesso. E aí o K vai ser o valor para o qual você quer calcular determinada probabilidade. Então vamos ver isso aqui no Excel, como é que fica. Então eu coloquei aqui, ó, no modelo binomial, eu preciso informar para ele o N e o P. O K é o ponto que eu quero calcular aquela probabilidade. Então, probabilidade X é igual a tanto. É o valor de K, né? Então, eu vou variando esse K aqui de acordo com a pergunta que eu tiver. Mas o N e o P são fixos dentro de uma determinada situação. Então, eu coloquei um exemplo aqui qualquer, tá? Pode ser qualquer valor. Vou até mudar aqui para a gente fazer diferente. Eu vou colocar aqui, sei lá, 12, o tamanho da amostra, né? O número de repetições. E a probabilidade de sucesso, vou colocar agora 30%, 0,30. E aí eu quero calcular a probabilidade de x ser igual a 10. Como que eu faço isso usando o Excel? Tá? Então, vou colocar o igual aqui, né, para indicar para o Excel que nós vamos usar uma fórmula. E aí, se você começar a escrever aqui binomial, você vai ver que ele vai aparecer todas as possibilidades que tem de trabalhar com o modelo binomial aqui. Tem uma série de fórmulas que aparecem. A primeira delas aqui, no caso, é a distribuição binomial, que é justamente o que a gente quer, né? Distribuição binomial. Eu vou dar 2 cliques para selecionar ela. Você vai ver que ela vai pedir 4 parâmetros, 4 informações. Vou explicar cada uma delas. A primeira que ele pede é num-S, ou seja, número de sucessos. Nesse caso, o número de sucessos são 10, né? É aquele valor que eu quero calcular em cima dele. Então, ao invés de eu digitar 10, gente, por que eu coloquei na célula acima? Porque aí eu posso fazer referenciada a série, então, referenciada a célula, então vai ficar automatizado. Por exemplo, se eu quiser pegar a mesma fórmula e só trocar os valores para resolver outra questão, eu vou lá em cima, troco o N, o P e o K, ele já me dá a solução, né, da probabilidade. Então, isso ajuda muito. Então, ó, número de sucessos, que é o K. Eu vou clicar aqui no 10, onde está o 10, tá certo? Aí, ponto e vírgula para o próximo. Tentativas. O que o Excel chama de tentativas é o N, né? O número de repetições, que é o tamanho da amostra, é o N. Então, tentativas, eu vou clicar aqui no 12. Ponto e vírgula. Probabilidade S é a probabilidade de sucesso. Está aqui para nós, 30%. E aí, tem um último parâmetro aqui, que ele vai pedir para ser, chama cumulativo, que ele pede para você digitar verdadeiro ou falso. Qual que é a diferença? Se você coloca verdadeiro, ele vai calcular a probabilidade de sucesso acumulada até aquele ponto. O que isso quer dizer? No nosso exemplo aqui, nós estamos fazendo com K igual a 10. Se eu coloco cumulativo verdadeiro, ele vai fazer
a probabilidade de ser menor ou igual a 10, ou seja, todos os valores até chegar no 10. Ele vai acumulando 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Soma todo mundo e te dá a solução já direto, do acumulado. Se você quiser saber só o 10, né, pontual, você vai colocar falso nesse último parâmetro. Então, ele entende o seguinte: cumulativo verdadeiro, ele acumula todo mundo até o ponto que você marcou. Se você coloca cumulativo falso, ele dá só a probabilidade daquele valor. Então, vamos começar aqui colocando falso para achar a probabilidade pontual. Então, nesse exemplo que eu dei aqui, ó, com n igual a 12 e a probabilidade de sucesso de 30%, vou colocar a probabilidade de sucesso em porcentagem aqui, só para vocês verem. 30%, e k igual a 10, a probabilidade de x ser igual a 10 deu 0,02%. E se eu quiser saber a probabilidade de ter até 10 sucessos, né? Ou seja, o acumulado. Eu não vou precisar, se eu fizer na mão, o que eu teria que fazer? Teria que fazer o 0, o 1, o 2, o 3, o 4, o 5, somar todos até o 10. O Excel faz essa soma automática e já me dá o resultado. Então, mão na roda quando eu tenho essas questões que vão pedir o acumulado, né? Aquelas questões tipo assim, ó, pelo menos tanto, no mínimo tanto, até tanto, né? Que tem esses detalhes aí de acumulado, né? Que estão relacionados ao acumulado, vão ser muito mais fáceis resolvidas aqui no Excel. Então, de novo, eu vou chamar a mesma função, né? Distribuição normal. Normal não, desculpa. Distribuição binomial. Tá aqui, ó, distribuição. Dessa vez eu comecei a escrever dis, que é distribuição. É bom que vocês veem aí que eles têm uma série de distribuições que são dadas aqui. Ó, distribuição beta, binomial negativa, distribuição F, distribuição gama, hipergeométrica, logaritmo natural, normal, Poisson, quadrada, distribuição T, distribuição Weibull, tem um tanto, né? Nós vamos usar aqui a binomial. Então, de novo, vamos ver, ó, número de sucessos, 10. Tentativas, 12, que é o N, né? Probabilidade de sucesso, 30%. E agora eu vou colocar o cumulativo verdadeiro, ou seja, vou pedir para ele somar todo mundo até chegar no 10. Reparem que deu 100% aqui, né? Porque ele está arredondando, né? Se eu for aumentando o número de casas aqui, vocês vão ver que não é exatamente 100, né? Como eu coloquei ele para 2, ele já arredondou. Vamos supor que, por exemplo, eu coloque um outro número aqui, eu troque o K. Eu quero saber a probabilidade de K ser igual a 5 e a probabilidade de K ser menor ou igual a 5, ou seja, o acumulado. Vou fazer as duas. Ó. Se eu troco aqui para 5, o Excel já atualiza, tá vendo? Agora, a probabilidade de ser igual a 5 deu um pouco mais de 15%. De ser menor ou igual, ou seja, acumulada até os 5, deu 88%. Essa é a vantagem de você fazer desse jeito, referenciar da célula, né? E clicando no valor da célula ali, ao invés de digitar o valor, porque aí se você for trocando aqui os resultados, por exemplo, meu N agora vai ser 15. A probabilidade de sucesso é 25%. Eu quero um K 6. Pronto, já tem toda a solução ali. Pode ser o valor pontual ou o valor acumulado. A média, o Excel não tem uma fórmula propriamente dita para achar a média dentro desse modelo. Só que a gente tem nos slides lá da teoria, né, como é que acha. Tá aqui, ó. A média nada mais é do que fazer N vezes P, e a variância N vezes P vezes 1 menos P. Então, se eu quiser já deixar pronto uma formulazinha no Excel, eu consigo, ó. Média é igual ao valor de N vezes o valor de P. Então, por exemplo, nesse exemplo aqui, deu 3,75. Variância, se a gente pegar a fórmula que está lá no slide, ó, a variância é N vezes P vezes, abre parênteses, 1 menos P. 2,8. E aí, como é que acha o desvio padrão? Desvio padrão é igual a raiz, né? Eu digito aqui raiz, a fórmula raiz da variância. Pronto. Tá vendo? Com esse quadrozinho aqui, ó, eu posso trocar os valores de N, P e K, que eu tenho já todos os resultados prontos para qualquer situação. Eu vi que até o Anderson aí falou da questão 8. Coincidentemente, o Anderson, foi justamente a questão que eu separei para resolver aqui, ó, com o modelo de Poisson. Aí a gente vai ver ela aqui agora. Deixa eu abrir a lista
vocês lembrarem qual que é a questão 8, que aí a gente vai resolver ela no Excel. Lista está aqui, deixa eu colocar para vocês enxergarem a lista, né? Vamos chegar aqui na questão 8, fazer a leitura dela. Então, a questão 8 fala o seguinte, ó. O exame final da disciplina de estatística consiste de 10 questões de múltipla escolha e será considerado aprovado o estudante que acertar pelo menos 6. Cada questão tem 5 opções, sendo uma correta. Então, vamos, nesse primeiro momento aqui, ir lá para o Excel e já registrar essas informações, que eu tenho 10 questões, né? E que toda questão tem 5 alternativas, com uma sendo correta. Então, como que eu interpreto isso? Ó, o N é a quantidade de repetições, nesse caso é a quantidade de questões, né? Eu estou trabalhando com questões. Então, o N é igual a 10. Vou registrar aqui o 10. P é a probabilidade de sucesso. Nesse caso, sucesso é acertar uma questão. Se a questão tem 5 alternativas e uma é a correta, qual que é a probabilidade de acertar uma questão? É 1 em 5, né? 1/5, ou 20%. Reparem que eu posso colocar aqui no Excel assim, ó, igual a 1/5, ele vai me dar os 20%, ou eu posso digitar direto 20%. Olha, esqueci do porcento, né? 20%. Beleza? Posso fazer das duas maneiras. Agora, o K é o que a gente vai responder para cada uma das questões, né? Então, vamos voltar aqui para a gente ver, porque tem A, B, né? Vamos ver aqui, cadê? Beleza, vamos lá. O item A pergunta, qual a probabilidade de acertar exatamente 6? Ou seja, da pessoa acertar exatamente 6 questões. Reparem que aqui ele quer o exatamente, então não é o acumulativo, né? Não é o cumulativo, não é o acumulado. Então o K vai ser 6, né? Porque eu quero a probabilidade de X ser igual a 6. E aí eu vou copiar a fórmula aqui, gente, ó. Vou colocar aqui a fórmula, jogar. Reparem que ele já me dá a solução ali direto. Beleza? Probabilidade, então, de acertar exatamente 6 questões é menos de 1%. É 0,55%. Vamos conferir aqui no nosso gabarito se... acho que é isso mesmo, né? Olha lá. 5,5, tá vendo? 0,55%. Aqui está em número decimal. Se eu quiser colocar lá no Excel em número decimal também, sem ser em porcentagem, eu posso. É só vir aqui e ao invés de porcentagem, eu colocar número. E aí eu dou quantas casas decimais eu quiser, tá vendo? Se eu for aumentando as casas decimais aqui, eu chego exatamente na mesma solução que está aqui no gabarito. Ok? Eu vou deixar em percentual, porque eu acho mais palpável, né? Quando a gente olha o percentual assim, ele é mais significativo. Então, resolvemos a letra A. Tá vendo? A probabilidade de X é igual a 6. Tá bom. Vamos fazer a B agora. A B, voltando aqui na questão 8, ela pede qual a probabilidade da pessoa acertar no máximo 2 questões. No máximo 2 significa acertar 0, 1 ou 2. Ou seja, é o acumulado até 2. Então, a gente vai aproveitar para usar aquela fórmula do acumulado. Reparem que eu vou copiar aqui tanto o N quanto o P para o lado, tá? Para eu fazer o item B aqui. Só que agora o K é igual a 2, né? Porque eu quero no máximo 2. E aí eu vou pegar a fórmula do acumulado, que é aquela que tem escrito falso lá, né? Deu 67%. Tá vendo? Vou fazer ela do zero, tá? Sem ser copiando. Ó, igual, distribuição normal. Então, eu acho que é a fórmula da distribuição normal. Normal não, gente. Toda hora eu falo normal, desculpa. Da distribuição binomial. E aí você coloca número de sucessos, 2. Tentativas, 10. Probabilidade de sucesso, 20%. Acumulado, né? Acumulativo, verdadeiro. Dessa vez eu quero o acumulado. Eu estou pedindo no máximo 2, né? Então é acumulado até 2. Então deu 67,78%. Se eu voltar aqui de novo lá nas nossas... o nosso gabarito, né? Vamos ver aqui 8B. 67,76, tá vendo? A solução aqui, ó, 8B. Foi o valor que a gente achou, só que aqui em percentual. Ok? Vamos continuar aqui, vamos fazer a questão toda.
Questão 8. Ah, qual que é a diferença se eu fosse fazer? É importante falar isso, né? Qual que é a diferença se eu fosse fazer essa mesma questão 8b na mão? Eu ia ter que fazer probabilidade de 0, probabilidade de x igual a 1 e probabilidade de x igual a 2, né? O acumulado, né? 0, 1 e 2. E somar as três. Então, eu teria que fazer 3 operações separadas e somar. A vantagem do Excel é que ele já faz o acumulado direto, sem você precisar fazer o 0, 1 e o 2. Dá até para a gente simular aqui. Deixa eu fazer aqui, só para vocês verem como é que seria. Ó. Vou fazer aqui separado, ó, do 0, do 1 e do 2. E agora, se eu somar esses três valores aqui, ó, vou escrever aqui, ó, igual o de 0, mais o de 1, mais o de 2. Tá vendo que deu o mesmo resultado aqui, ó? Se eu fosse fazer na mão, eu ia fazer assim, ó. Calcular o de 0, depois o de 1, depois o de 2 e somar os três resultados. Chegava nos mesmos 67. Tá? Meus cachorros hoje estão tão. Vamos lá. Qual a média e o desvio padrão para o número de respostas corretas? Então, vamos ver aqui, ó. Média. É só usar aquela fórmula que está lá no slide. Então, é N vezes o P. Então, a média é 2. Variância é N vezes o P vezes 1 menos P. A fórmula também está lá no slide. E o desvio padrão é a raiz quadrada da variância. Então, tem todos os valores aqui, ó, média e desvio padrão, que é o que foi pedido lá na questão. Beleza? Média e desvio padrão. Média 2, desvio padrão 1,26. E a pergunta é, seria considerado usual um estudante ser aprovado? Justifique. Toda vez que aparece a palavra usual, a gente vai trabalhar com aquele intervalo usual de dados. Como é que calcula o intervalo usual, né? Usual, eu vou pegar média mais 2 desvio padrão, média menos 2 desvio padrão. Toda vez que falar a palavra usual, nós vamos trabalhar com este recorte. Pegar média menos 2 desvio, média mais 2 desvio. Então, você vai ter um valor mínimo e um valor máximo. Então, vou colocar aqui, ó, o usual mínimo. Ele é igual a quem? Ele é igual ao valor da média. Cadê a média? Tá aqui, ó. Média mais... Ó, mais não, menos, né? O mínimo é menos. Menos 2 vezes o desvio padrão. Então, deu menos 0,52. Nesse caso, como é o número de questões certas, né? A gente vai arredondar para zero, porque não faz sentido eu trabalhar com valor negativo para número de questões, né? Ele vai, no mínimo, acertar 0 questões, né? Vamos pegar o usual máximo, que é o limite superior daquele intervalo, que é igual a média mais 2 vezes o desvio padrão. Então, vai aqui de 0 até 4,5. O que isso está querendo dizer? Está querendo dizer que é o seguinte, um aluno que chutar tudo, ou uma situação normal, é usual se acertar qualquer valor entre 0 e 4,5. Então, 4,5 a gente pode pensar em 5 questões. Então, se um aluno acertou entre 0 e 5 questões, eu posso atribuir isso a uma aleatoriedade. É um evento normal, né? Se ele acertou mais de 5, aí já é algo que não é usual, né? No caso aqui, estou pensando que ele está chutando todas, tá, gente? Nós estamos dentro da situação que a pessoa chuta todas, vai lá e marca aleatoriamente todas as 10 questões. Marcando todas as 10, de 0 a 5, é um valor aleatório normal. Se tiver fora desse intervalo, ou seja, mais de 5 questões, já é não usual. Então, seria alguma coisa a se investigar. Provavelmente ele colou para fazer isso, né? Então, como a pergunta aqui é, vamos reler, seria considerado usual um estudante ser aprovado? Para ele ser aprovado, ele tem que acertar quantas? 6. O meu intervalo vai de 0 a 4,5. O 6 está fora do intervalo. Ou seja, acertar 6 não é usual. E a justificativa é porque está fora do intervalo usual, né? Então, não seria usual ele ser aprovado. Se ele chutar todas as questões, o que provavelmente vai acontecer, né, o que seria normal de acontecer, é que ele fosse reprovado,
porque ele não conseguiria o mínimo de 6 acertos aí. Ok? Beleza. Vou passar para o próximo modelo aqui, tá? Modelo de Poisson. O modelo de Poisson, gente, vou relembrar ele com vocês também aqui nos slides, tá? Qual que é o modelo de Poisson? É esse aqui, ó. O modelo de Poisson é aquele que ele parece com o modelo binomial em relação às premissas, né? Ou seja, é sucesso e fracasso também, né? Só que a grande diferença é que no modelo binomial eu consigo dizer a quantidade de sucesso, quantidade de fracasso. Igual na questão anterior, a gente falou assim, ó, se a pessoa acerta 2 questões, quer dizer que ela errou 8. Então, sucesso 2, fracasso 8. Poisson a gente vai usar quando eu estou num limite disso, ou seja, eu consigo falar quantos sucessos eu tenho, mas número de fracassos não. Aí a gente já fez uma série de exemplos, né? Por exemplo, a quantidade de raios que caem, no dia que eu falei da aula aqui, quantidade de carros que passam no cruzamento. A gente pode falar quantos carros passam, mas não quantos carros não passam. Então, a diferença básica dos dois é essa. O modelo de Poisson, ele tem um único parâmetro. Eu tenho que informar uma única coisa para usar o modelo, que é o lambda. Esse lambda aqui, que é o número de ocorrências por intervalo, né? A média de ocorrências por intervalo. A única coisa que eu preciso para aplicar o modelo binomial é o lambda, que é a média por intervalo. Então, vamos fazer no Excel o modelo de Poisson. Então, o modelo de Poisson, a gente precisa do lambda, e aí você vai dar um K qualquer, que é o K que você tem interesse de calcular aquela probabilidade. Então, de novo, eu vou apagar aqui para fazer, junto com vocês, uma questão de exemplo. Então, vamos supor que meu lambda fosse 3, eu quero a probabilidade de x ser igual a 2. Como que eu faço isso? Igual, né, Poisson. Então, reparem que ele tem aqui Poisson. Tem também uma outra função, que eu acho que até... Deixa eu ver aqui, ó, distribuição de Poisson. Tá vendo? Ele tem 2 funções, é porque aquela Poisson, que é só a palavra, ela é dos Excels, não sei, dos softwares mais antigos, das versões mais antigas, né? Da versão nova é dist.poisson. Então eu vou clicar nela. Reparem que ele pede x, que é o k aqui no caso, né? X é igual a k, né? Pede a média, que é o lambda, e pergunta se você quer acumulativo ou não. Então é a mesma coisa lá do modelo de distribuição binomial. Pode ser acumulativo ou não. Então vou fazer sem acumular, né? Escrevendo falso. E vou fazer acumulando, só para vocês verem a diferença. Então, distribuição de Poisson, em que o x é igual a 2 aqui no meu exemplo, né? A média é 3. E o acumulativo eu vou colocar ele verdadeiro agora. Vou pedir para ele acumular. Então, tá vendo? Neste exemplo que eu dei com a média 3, né? Com lambda 3, e querendo saber a probabilidade de x ser igual a 2, deu 20% ela pontual, x é igual a 2, e 42% acumulado, ou seja, x ser menor ou igual a 2, acumular até o 2. Quando eu acumulo até o 2, eu estou acumulando a probabilidade de x igual a 0, 1 e 2. Então, nesse caso, está fazendo as 3 e somando. Se eu troco aqui para 3, vai aumentar, né, obviamente. Tá vendo que o acumulado aumentou. Né? Se eu coloco aqui 5, o acumulado vai aumentando, né? Porque o 5 vai indo 0 mais a probabilidade de acontecer 0, mais a probabilidade de 1, mais a probabilidade de 2, mais a de 3, mais a de 4, mais a de 5. Tá bom? Vamos pegar uma questão da lista para a gente usar aqui de exemplo e aplicar, tá? Então, eu separei a questão 10, que é uma questão de modelo Poisson. Então, vamos ler a questão 10 aqui para a gente lembrar. Ó, muito se comentou a respeito da diminuição das mortes no trânsito de São Paulo após a prefeitura ter adotado medidas de redução de velocidade máxima em vias de trânsito rápido. De fato, o número de mortes no trânsito de São Paulo caiu bastante no comparativo com 2014, chegando a 992 mortes em 2015, segundo o relatório da SET. E ele vai pedir o número médio de mortes, vai pedir a probabilidade de ter exatamente 2 e a probabilidade de ter no mínimo 2. Tá? Então vamos fazer essas coisas aqui, ó. O número médio é o lambda, né? Toda vez que a gente vai trabalhar com o modelo de Poisson, o número médio por intervalo é o lambda. Se eu quero saber a média por dia, eu vou pegar
992, que foi no ano, dividir pela quantidade de dias, né? Que é 365. Então, vamos lá. Vai ficar assim, ó, no Excel. Deixa eu apagar aqui. Lambda vai ser igual, né, que é a média, 992 dividido por 365. Dá 2,72 arredondando. Deixa eu ver aqui. Tá vendo? Tem uma série de casas decimais aqui, né? Se eu arredondar para 2, fica 2,72. Ok? No item A, pergunta qual a probabilidade de ter exatamente 2 mortes. Então, vou colocar o K igual a 2. E aí, aqui, é só chamar aquela fórmula, a mesma que eu usei aqui. Tá? Então, vou copiar ela para cá, que eu não preciso fazer ela de novo, né? 24,38%. Pronto, já resolvemos a letra B. Né? Perguntava exatamente 2 mortes. Né? Esse era o texto do item B aqui. Ó. Item B, exatamente 2 mortes, 24%. Um pouco mais de 24%. Vamos para o C aqui agora. Vou copiar aqui o meu lambda, né? Porque o lambda é o mesmo. Agora, no C, ele está pedindo qual a probabilidade de um dia qualquer ocorrer no mínimo 2. No mínimo 2, gente, significa 2 ou mais. Né? No mínimo 2, pode ser 2, 3, 4, 5, 6, 7, até infinito. No mínimo 2 são 2 ou mais. Reparem que o Excel não faz essa conta de maneira direta. Ele não faz no mínimo tanto. Ele faz até aquele valor. Né? Então, só para vocês terem uma ideia, ó, se eu estou perguntando no mínimo tanto, é a probabilidade de ser 2, mais a 3, mais o 4, mais o 5, mais o 6, mais o 7. É a probabilidade de cada uma dessas aqui, somadas até infinito. A gente sabe que não tem como calcular essa soma infinita aqui de uma maneira simples, né? Então, a gente usa o complementar. Ou seja, eu vou pegar o que não está aqui, ó. Se eu tenho que somar a probabilidade de x é igual a 2, com x é igual a 3, 5, 6, 7, 8, até infinito, quais que não estão? As que não estão é só a do 0 e a do 1, né? Se eu quero a probabilidade de ter no mínimo 2, é de 2 para frente. Então, as únicas que não entraram é a probabilidade de x é igual a 0 e a probabilidade de x é igual a 1. E como eu sei que se eu somar todas as probabilidades num problema, todas elas, sempre dá 100%, eu vou pegar 100% menos essas duas. Tá certo? Então, a ideia aqui é fazer 1 menos a probabilidade de 0 mais a probabilidade de 1. A probabilidade de 0 e de 1, eu posso fazer o acumulado até 1, né? Se eu colocar acumulado até 1, é o 0 mais o 1. Então, vou colocar aqui o K igual a 1 e vou pegar o valor acumulado. 24,54%. O que é o 24,54%? É o acumulado até 1. Ou seja, é o 0 mais o 1. Só que não é essa que eu quero, né? Eu quero a maior do que 1, ou seja, no mínimo 2. O que eu faço, então? Vou pegar igual a 1 menos esse valor aqui de 24%, né? 24% é o 0 e o 1. Então, o que sobra é o resto. Então, deu 75%. 1 menos aquela ali. Que é justamente o que eu quero, né? Que é a probabilidade de 2, mais a de 3, mais a de 4, mais a de 5, de 6, de 7, até infinito. Vamos conferir aqui, só se está certinho. A gente fez a questão 10, né? Tá vendo aqui a média, né? Coloquei o mi aqui de média, mas poderia ter colocado o lambda, porque dentro do modelo de Poisson, média e o lambda são iguais, né? O item B deu 24,38 e o item C 75,46. Exatamente. Deu Ah, não, tá certo. 24,38 e 75,46. Não, deu exatamente. Poderia ter mudado um valorzinho ali por questões de arredondamento. Mas cheguei no resultado certinho. Beleza? Vamos fazer o último aqui, que é do modelo normal. Como usar o modelo normal no Excel. Tá? Então é o seguinte, modelo normal, foi o que a gente viu nas últimas aulas todas, né? A gente ficou um bom tempo, né? Acho que a gente viu 3 aulas só de modelo normal. Ele é um modelo que a gente chama de 2 parâmetros. Ou seja, eu tenho que dar 2 informações para o modelo funcionar, né?
Deixa eu apagar aqui de novo, para a gente fazer junto aqui essa questão. Vou apagar aqui também, para fazer do zero, tá? Quais são as duas informações que eu preciso para usar o modelo normal? Eu preciso saber a média e o desvio padrão, né? Média e desvio padrão. Então, vou colocar aqui uma média fictícia qualquer, tá? 100, só para a gente fazer um teste mesmo. E um desvio padrão 50. Só para a gente fazer, testar aqui. Aí, gente, qual que é a grande diferença aqui do Excel em relação ao modelo normal? O modelo normal, ele sempre vai ser acumulado até aquele ponto, no Excel. Vocês lembram que na nossa tabela, por exemplo, a nossa tabela era só... Deixa eu até pegar aqui, acho que dá para rabiscar aqui em cima. Na nossa tabela, aquela que a gente usa para fazer na mão, é só do zero até o ponto que eu marquei, né? Essa área vermelha, digamos assim, ó, aqui, ó. Essa área que é a tabelada. Quando a gente faz na mão e usa a tabela, a gente tem sempre essa área. O Excel não. O Excel trabalha com um acumulado do menos infinito até chegar naquele ponto. Então, é essa área cinza toda, tá? A cinza toda que estava aqui. Então, quando a gente faz na mão, só a parte vermelha que faz na tabela. Quando a gente faz no Excel, vou apagar aqui, é a área cinza toda. Então, ele sempre é acumulado. No caso da normal, é sempre acumulado até aquele ponto, quando a gente usa o Excel. Tá? É o jeito que ele foi programado para trabalhar. Então, é um pouquinho diferente de como a gente faz na mão. Tá? Então, vou explicar aqui. Vamos supor que, por exemplo, eu queira... Vamos pegar aqui, ó, a probabilidade de x ser menor que 30. Então, se o 50 está aqui no meio, 30 está à esquerda, né? Então, é uma área que vai dar menos de 50%, né? Vamos ver como que a gente faz isso aqui. Vou colocar aqui, probabilidade de x ser menor que 30. Então, a gente coloca igual. Vou chamar aqui distribuição normal. Repare que a gente tem duas aqui, né? Distribuição normal N e distribuição normal P, N. Tá? Tem uma que tem um P e tem uma que não tem o P. Vocês já sabem a diferença, né? A que tem o P é aquela padrão, que é aquela tabelada, que é média 0 e desvio padrão 1. A que não tem o P é a normal para qualquer caso. É essa que nós vamos usar, tá? Distribuição normal.n. Porque a gente vai pegar a média que está dada aqui mesmo. Nós não vamos fazer transformação, não. Vamos deixar o próprio Excel fazer a transformação. Então, distribuição normal, clico nela. Ele vai me pedir x, média, desvio padrão e o cumulativo. Vamos chegar lá. X, quanto que é? 30, no exemplo que eu estou dando, né? 30. Depois ele pede média. Onde que está a média? Está aqui, ó, 100. Depois ele pede desvio padrão. Onde que está? Está aqui, 50. Depois ele pede cumulativo. Nós sempre vamos colocar verdadeiro, tá? No caso da distribuição normal, a gente sempre vai trabalhar com cumulativo verdadeiro. Por quê? O falso, ele não vai significar nada para a nossa teoria, para a nossa aplicação aqui. O falso, ele dá, na verdade, a altura desse ponto, que não tem nenhum significado estatístico prático para as nossas necessidades. Então, a gente vai sempre trabalhar, no caso da distribuição normal, com o cumulativo, escrevendo verdadeiro, tá? Então, 8%, o que significa? Ele pegou a área de 30 para trás. E aí, lembrando, né? Vou aproveitar esse desenho que está aqui, só para a gente fazer esse exemplo. Ó. Eu estou fazendo um exemplo aqui com média 50, né? Então, se eu coloquei o K igual a 30, o 30 está antes dos 50. Então, essa área de 8% é a área dessa cauda aqui, tá vendo? Que ele calculou. Ó. Ele calculou essa área aqui. Se eu tivesse colocado, por exemplo, ó, ao invés de 30, vou colocar um número que está para cá, ó, 70, por exemplo. Aí ele vai achar essa área toda aqui, ó. Quer ver? Eu vou trocar para 70, vocês vão ver que vai dar mais de 50%, né? Ó, a média é 100, desculpa. Óbvio que deu errado, né? É porque eu registrei aqui no meio, não foi a média. Eu registrei aqui no meio de padrão, né? A média é 100. Então, para dar um valor mais de 50, tem que ser mais de 100. Falha. Uai, não quer apagar o... Ah, apagou. Vamos pegar um valor mais de 100, né?
dá certo. 120, por exemplo. 120 está depois do 100, né? Vamos pegar aqui o 120. Agora sim, né? Depois do 100, então ele pegou tudo para trás, então dá mais de 50%, né? Porque passa da metade. Então deu 65,4. E se eu quiser, por exemplo, saber entre dois valores, que é muito comum a gente perguntar isso, né? Em problemas que envolvem distribuição normal. Por exemplo, se eu quiser saber assim, ó, qual a probabilidade de estar... esse trem aqui dentro tem hora que ele não... Ah, dá para apagar assim. Vamos pegar aqui, ó, entre 80 e 120, ou seja, só esse meio aqui, ó. Como que eu faria isso, né? Eu consigo achar do 120, já está aqui, né, que eu fiz, deu 65%. Eu consigo fazer a do 80 também, né? Como é que eu faria do 80? Vou colocar aqui a função de novo, ó, distribuição normal, dist ponto normal. Ele pede o x, nesse caso eu vou colocar o 80. Pede a média, que é a mesma, né? O desvio padrão também é o mesmo. Cumulativo, a gente vai sempre trabalhar com verdadeiro. Então, deu 34% a do 80 e deu 65% a do 120. Tá? A do 120 é a área toda, daqui para trás. A do 80 é daqui para trás. Então, se eu quero entre os dois, é só fazer uma menos a outra. Então, por exemplo, se eu quiser saber aqui, ó, probabilidade de ficar entre o K1, que eu estou chamando ali, né? E o K2, essa probabilidade que está no meio dos dois valores, o que eu tenho que fazer? Só subtrair um menos o outro. Então, deu 31%. Por exemplo, quando eu quiser saber entre dois valores, eu faço o maior menos o menor. Tá certo? O mesmo princípio do que a gente fazia lá na mão, só que aqui o Excel ele trabalha sempre com acumulado até aquele ponto. Então é um pouquinho diferente só porque a consulta da tabela é do zero até o ponto, né? Se vocês lembrarem desse detalhe, o Excel com certeza vai facilitar demais a vida, né? Porque eu não preciso ficar fazendo aquelas transformações para o Z, não preciso ficar olhando valor na tabela, né? Eu já tenho aqui as probabilidades todas calculadas automaticamente. Isso ajuda demais quando você está fazendo alguma coisa, né? Vou fazer uma questão também para a gente aplicar o que nós acabamos de conversar a respeito. Eu separei a questão 19 para a gente fazer juntos aqui. Então, vamos fazer a questão 19, ó. Questão 19, ó. Um teste de aptidão feito para pilotos de aeronaves em treinamento inicial requer uma série de operações seja realizada em uma rápida sucessão. E aí ele fala que segue uma distribuição normal com média 90 e desvio 20. Ou seja, eu já tenho os parâmetros do modelo, ó. Média 90 e o desvio padrão 20. Já tem essas informações. Inclusive, eu vou copiar elas aqui, porque todas as questões eu vou usar, né, todos os itens, né, no A, B, C e D, a média vai ser 90 e o desvio padrão vai ser 20. Agora, vamos ver o que pede especificamente cada item, né, A, B, C e D. Então, vamos lá. No item A, fala que para passar no teste, o candidato tem que completá-lo em menos de 80 minutos. E aqui ele fala, se tinha 75 pessoas tomando o teste, né, quantos a gente espera que sejam aprovados? Então, primeiro, eu tenho que saber qual que é a probabilidade de alguém fazer em menos de 80 minutos. Ou seja, eu quero a probabilidade de x ser menor do que 80. E o bom é que o Excel já dá essa probabilidade direto, né? Porque ele acumula até 80. Então, é justamente o que eu quero. Vou copiar a fórmula para cá, ó, que eu não preciso nem redigitar a fórmula. 30%. Pronto. Já... Beleza, Marco, vai lá. Já tenho aqui o percentual. Só que lá falava assim, se eu tenho 65 pessoas, quantas a gente espera que sejam aprovadas? 30% delas, né? Eu achei o percentual aqui, né? Que é 30%. Então, se eu quiser saber em quantidade de pessoas, eu vou fazer 65 vezes 30%, né? Para achar em pessoas quanto que dá. Há pouco mais de 20, né? Aqui o mais adequado, gente, é pensar o seguinte, já que eu vou
estou trabalhando com pessoas e vão passar mais de 20 pessoas, a gente vai pensar em 21, tá? Estaria errado se eu falar assim 20? Não, não está errado, né? Mas como a expectativa é que passem um pouco mais de 20 pessoas, não tem como falar 20, um pedaço de uma pessoa, né? Só se o avião dela explodiu, ele passa só um pedaço. Não, que horrível. Mas a gente pode arredondar ali para 21, já que são pessoas, né? Então a resposta seria 21 pessoas. Vamos para a letra B. Ainda considerando 65 candidatos, quantos devem estar na faixa que vai de menos um desvio até mais de um desvio? Ou seja, a média menos um desvio, a média mais um desvio. Aqui você pode resolver de duas maneiras. Esse valor a gente já sabe que é 68% aproximadamente, né? Só que a gente pode querer fazer o passo a passo dele. Como é que é o passo a passo? Ó. Quem que vai ser os dois valores que eu vou calcular? Média menos um desvio, média mais um desvio. Olha só, a média é 90, o desvio é 20. Então, se eu pego 90 menos 20, cai para 70, o valor de baixo. Se eu pego 90 mais 20, vai para 110, o valor de cima. E eu posso fazer igual a gente fez aqui, ó, no nosso exemplo inicial, tá vendo? Calcular a probabilidade dos dois e subtrair uma do outro para saber a probabilidade no meio entre eles, né? Então, eu vou aproveitar já tudo aqui que eu já tinha feito, ó. Vou fazer por etapas. Aqui, ó. A probabilidade de ser menor que 70 é 15%, de ser menor que 110 é 84%. Se eu quero entre os dois valores, basta subtrair esse desse. Né? Então, vou subtrair aqui, ó, igual esse menos esse. Né? O maior menos o menor. Deu 68%. Só que, de novo, né, aqui está falando que eu quero um número de pessoas. 68% de quanto? Das 65 que tentaram o teste. Então, é só pegar aqui agora esse resultado e multiplicar ele por 65 pessoas. Vai dar pouco mais de 44, ou arredondando, 45 pessoas. É o que a gente espera que fique dentro deste intervalo, que vai de 70 minutos até 110 minutos. Tá bom? Vamos para o item C. Esse aqui é bem interessante porque é um trabalho que fazer na mão demora um pouquinho. Se os 5 melhores candidatos serão alocados em aeronaves maiores, quão rápido deve ser o candidato para que ele tenha essa posição? Reparem que aqui eu já estou dando a probabilidade e estou perguntando o tempo. É o contrário das anteriores, né? Nas anteriores eu dei o tempo, né, 80 minutos, e perguntei a probabilidade. Aqui eu dei a probabilidade e estou perguntando o tempo. Então, eu estou fazendo o inverso. É o caminho inverso. Para fazer isso na mão, tem todo um processo que a gente faz. A gente usa a mesma fórmula, né? Que vai do x para o z, do z para o x. Só que dá um pouco de trabalho para fazer. Aqui vocês vão ver que tem uma função específica que já faz o inverso da normal para nós. Que é a seguinte, vou colocar ela aqui para vocês verem. Ó. Normal. Se eu começar a digitar normal aqui, vocês vão ver que vai aparecer uma aqui, ó, inverso da normal. Inv.normal. Retorna o inverso da distribuição normal cumulativa. Então, tá vendo? Esse caso é para fazer o inverso, quando você sabe a probabilidade e quer saber o valor da variável. Né? Então, vamos usar ela aqui. Vocês verem o tanto que é fácil. Ó. Eu vou dar a probabilidade, que é o que eu já sei, 5%, então eu digito aqui 0,05. Vou falar a média, que é 90, está dado aqui. Vou falar o desvio, que é 20. E vou fechar e pronto. Já tenho a resposta. Se vocês já tiverem feito essa questão, vocês devem ter percebido que na mão dá um trabalho, né? Tem que fazer todo um processo aí de mudar de variável, depois retornar para a variável. Aqui a gente já chegou direto. O tempo é 57 minutos, 57,10 minutos. Tá certo? Ele faz super rápido para nós. E a última questão eu acho que é muito parecida com essa. Tendo em vista que no último teste realizado apenas 20% foram aprovados, qual foi o tempo de corte? Então é igual a questão de cima, só que com a probabilidade de 20%. Né?
Então, vou fazer a mesma coisa aqui, ó, vou puxar para cá, só que aí eu vou vir aqui e editar, onde eu tinha colocado 5%, eu vou colocar 20%. Pronto. Muito rápido, né? Muito prático. Então, saber usar os recursos computacionais, gente, ajuda pela praticidade. Mas é importante que a gente já tenha o conhecimento do conteúdo para você não fazer besteira na hora de usar. Né? Então, assim, tem que saber como é que funciona a distribuição normal, né, esse cumulativo. Aí, a gente sabendo, a gente pode usar esses recursos bem aí.